Bom, antes de nós iniciarmos o estudo sobre o capítulo da vontade, a gente tem que fazer algumas considerações, porque a vontade é um atributo, né? É um atributo do ser humano, e a gente usa muito as expressões assim: fulano tem força de vontade, fulano é muito fraco de vontade. E isso pode incorrer em alguns erros, porque na avaliação psíquica de uma pessoa, nós vamos ver que a vontade, ela não é algo independente de outros atributos, né? Então nós temos um humor variável. Às vezes nós estamos mais tristes, às vezes nós estamos assim mais animados, né? Entusiasmados com alguma coisa que nós vamos fazer. Então aquilo parece que dá um vigor novo, e a nossa iniciativa, né, para as coisas aumenta. E outras vezes essa vontade ela pode adoecer em função de outros problemas, né? Outras instâncias mais básicas do ser humano adoecendo, pode por sua vez adoecer a vontade. Um exemplo clássico é a dependência química, mas existem outras dependências também. Então, uma pessoa que é dependente química, ela está com a vontade adoecida. E aí vai um conselho para as pessoas assim que têm parentes, conhecidos, né, familiares, que sofrem de alguma dependência química, mas existe dependência não química, né, também, como por exemplo jogo, internet, né, sexo, compulsão alimentar, né? Então são dependências que não são químicas, mas que são tão complicadas de abordagem como a dependência química. E o que eu queria dizer sobre isso? Quando a pessoa está ferida nessa área, há um abatimento da vontade. Então, o conselho que eu gostaria de dar a todos é dizer assim: olha, eu posso te ajudar, mas você tem que querer. Então, essa opinião é uma opinião muito pobre, porque é justamente o querer da pessoa que está doente. Então, você, eu quero, mas ele não quer ajuda. Fulano não quer ajuda, né? Então, assim, nós temos muito cuidado quando nós usamos essa expressão, que a pessoa não tem vontade, que a pessoa não quer, e que é preciso querer, porque é justamente uma área que está ferida nela, e que não é desse modo que nós vamos obter a ajuda. Mas como a aula hoje não é sobre especificamente isso, nós vamos entender como funciona, na visão muito sábia de Emmanuel, a vontade. Aí eu prometo fazer um estudo escrito sobre a vontade, usando Pietro Baldi, Leon Denis, vamos achar alguma coisa em Kardec também, e Emmanuel. Então, como que ele inicia o segundo capítulo do livro Pensamento e Vida? Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Aí já tem um detalhe: a mente é um espelho
da consciência lúcida. Todo mundo sabe o que é consciência lúcida? É desperta. Lucidez tem a ver com estar desperto. Não tem a ver com a lógica. Existem pessoas lúcidas, mas ilógicas. Então, não, fulano está muito lúcido. Tem gente que fala, está muito lúcido. Isso não tem significação nenhuma, porque lucidez, o louco também está lúcido. A lucidez não é sanidade. A lucidez é o despertar. A consciência desperta. A consciência, vamos entender consciência, o estado de consciência, né? Por exemplo, uma pessoa está sonolenta, não é a consciência moral, não. É a consciência do estado da pessoa. A pessoa está meio sonolenta. Fulano, aí cai de novo. Ele está semi-torporoso. Então, esse estado de semi-torpor é um rebaixamento de consciência. Outros estão completamente apagados, não respondem, né? Não respondem nem a estímulos dolorosos, joga luz na pupila, a pupila está aberta, ela não faz isso, entendeu? Belisca a pessoa, não demonstra reação de dor, então ela está num rebaixamento muito profundo de consciência. Então aqui é sem lucidez, né? Então aqui o que Emmanuel diz? Que a mente humana é o espelho, ou seja, o reflexo da consciência desperta. O que não quer dizer que a pessoa está com um estado de sanidade mental. Não quer dizer isso. Então, essa mente, nós vamos comparar ela com um grande escritório. E esse escritório tem várias subdivisões de serviço. Possuímos um departamento do desejo, em que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo do trabalho. Aí é uma coisa muito interessante, porque o desejo ele está ligado à nossa organização física. Quem deseja é o corpo, porque nós temos um corpo que tem fome, que tem necessidades de interação social, o corpo tem necessidade de sexo, né? Então, essas potências são potências carnais, são potências biológicas. Tem propósitos, que muitas vezes os propósitos estão ligados a um fator anímico, então já aumenta um pouco. A parte anímica é quando nós temos propósitos mais assim, vamos dizer, de ordem mental, né? Intelectual, né? Social. Então, quando nós temos esses propósitos mais abrangentes, que saem um pouco das necessidades corporais, nós já estamos tendo um outro padrão. E aspirações, que aí é o que Pedro Álvares chama de superconsciente. Todos nós temos um lado novo, que ainda não é desenvolvido em nós, mas que nós temos como se nós tivéssemos saudade da perfeição. Todos nós temos uma saudade, uma nostalgia do que Pierre Weil chama paraíso perdido, né? Então, esse departamento do desejo acalenta o estímulo ao trabalho, seja qual for o trabalho, né? Trabalho na física é força vezes espaço. Então, sempre que há uma força física ou mental e um espaço, seja o espaço que nós chamamos de real ou virtual, nós estamos realizando algum trabalho.
Por exemplo, eu estou falando, isso é um trabalho, né? O espaço é o espaço onde a internet alcança. E a força é a força que eu desenvolvo dentro do meu cérebro para articular o raciocínio. Ali também temos o departamento da inteligência. Inteligência, aqui, são os fenômenos cognitivos propriamente ditos, né? Então, a elaboração mental. Obrigado. Aqui. Não, tá, vê se esse cara carrega. A Rosane vai trazer, eu falei, mano. Não. Obrigado. Quando a Rosane chegar, eu deixo lá. Aí se entra aqui, né? Acho que não entra aqui. Mas tem vontade, se a Rosane está chegando. Vai chegar aqui. Obrigado, João. É que eu esqueci o carregador. Cabeça de vento. Então, o departamento da inteligência, ele opera as nossas potências cognitivas, né? Ali nós vamos elaborar, né? Dentro da cognição, nós temos vários aspectos da cognição, né? Que nós vamos interpretar, nós vamos entender textos, vamos entender o que nós escutamos, nós vamos analisar o conteúdo do que nós ouvimos ou lemos e fazer uma significação daquilo, né? Que uma frase escrita, ela é uma frase objetiva, mas um pensamento, ele vai ter alguma ressonância dentro de nós e nós vamos ressignificar. Um exemplo, depois da tempestade sempre vem a bonança. Objetivamente, isso significa que a chuva acaba e depois aparece o sol. É um fato corriqueiro, objetivo. Mas nós podemos ressignificar isso é um aspecto cognitivo. Nós podemos ressignificar isso e fazer uma interpretação de que todos os turbilhões emocionais, sociais, pelos quais nós passamos, né, vão se converter numa fase melhor, numa fase de repouso, de descanso, de renovação, de melhora da nossa personalidade espiritual, né? Isso é. Então, no departamento da inteligência, ali há uma dilatação dos patrimônios da evolução e da cultura. É muito interessante essa parte do desenvolvimento cultural. Por quê? Porque nós não podemos, um exemplo, dentro de uma instituição espírita, nós temos assim, instrução. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. Então, tem tudo. Há necessidade dessas comunicações terem um interregno cultural. O que é isso? Uma representação daquilo que se estudou através de um conto, através de uma música, através de uma pintura, através de uma peça teatral. Aquilo ali, a conjugação de aspectos culturais, de aspectos artísticos,
ao conteúdo, ao conteúdo objetivo, isso vai ajudar as pessoas àquele processo de ressignificação dentro de si, de incorporação às suas próprias necessidades. Então, por mais objetivo que seja um tema, um assunto, a consequência dele é objetiva. A consequência dele é interna, é dentro de nós. E quando nós, por esse desenvolvimento dessa parte cognitiva, nós dilatamos os patrimônios da evolução e da cultura, significa que nós estamos trabalhando na produção da vontade. Vou escrever essa palavra aqui, ela é uma palavra muito linda. Vamos ver se ficou certo. Eu estou escrevendo ao contrário. Vontade. Acho que está certo. Então, aqui Emmanuel está dizendo, não só está conceituando, como está mostrando a origem dessa potência do ser humano, que é a vontade. Então, vimos já o gabinete do desejo, da inteligência, o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Olha por que é necessário sempre uma associação de aspectos culturais, artísticos, porque vai deixar a imaginação. Essa, por exemplo, é a diferença de ler um livro e ver um filme. É bom ver um filme. Quem não gosta de ver um filme? Né? Eu lembro quando eu era novo, meu pai e minha mãe me levaram para assistir um filme chamado Doutor Zhivago, um filme que durava, se não me engano, 4 horas. Aí você vai aguentar, Flávio? Eu vou. E era de noite, criança não ia ao cinema de noite. Eu insisti que eu queria ver o filme do Doutor Zhivago. Porque eles falaram assim, você vai ser médico, um filme sobre um médico. Então eu queria ver, eu botava na cabeça que é isso, que eu ia ser médico, porque eu tinha que ver um filme sobre médico. Então eu fui assistir com eles o Doutor Zhivago. E confesso que as cenas me impressionaram. O filme inicia com ele novinho, né? Assistindo o enterro da mãe dele, né? Depois ele se torna adulto, se casa, né? Há uma revolução, né, na Rússia, né? O filme ainda no tempo do czarismo, mas se passa no início do século XX. Então, em 1917, há uma revolução, né? E a família imperial do czar Nicolau, né? É presa, muitos são assassinados, né? E se instala o governo soviético, né? Em 1917. Que eu estava me referindo? Então, o Doutor Zhivago acontece essa derrubada, né? E ele já era médico nessa hora, já era casado. Então tem vários
E eu confesso que eu não entendia muito bem o contexto, né? Era difícil para a criança entender o que representava aquilo tudo. Mas, mais tarde, já adulto, eu tive a oportunidade de ler o livro Doutor Zhivago, do autor russo, eu vou me lembrar o nome dele, Boris, deixa eu ver aqui. A gente hoje em dia tem Doutor Zhivago. Doutor Zhivago. É um romance. Doutor Zhivago. E Boris Pasternak. Ele até ganhou o prêmio Nobel, se não me engano. Muito, muito bonita a história. E no romance, a gente lendo o romance de Boris Pasternak, a gente fica assim muito impressionado, porque a gente cria as imaginações, né? Aí eu não quis rever o filme antes de ler o romance, porque o livro tem muito mais coisas. Eu já não tinha lembrança de alguns aspectos do filme, mas não tinha lembrança de tudo. E então a gente vai criando aquilo. Então a leitura é um desenvolvimento da nossa vontade, se faz pela leitura. Então todo mundo que quer desenvolver aspectos cognitivos deve ler. Ler não só melhora a nossa inteligência, como melhora o desenvolvimento da nossa vontade, né? Vamos entender direitinho por que isso. Então, a imaginação, o departamento da imaginação, ele vai juntar riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória arquiva resumos da experiência. Nós temos súmulas da experiência, resumos da experiência. E a memória, quem somos nós sem memória? Nós não somos ninguém sem memória. Nós precisamos estimular a nossa memória exercitando, né? É claro que com o passar do tempo, não só a caixa da mente fica cheia, como também a caixa da mente fica cheia de muitas coisas desnecessárias, né? E assim como no celular, a gente tem que jogar foto fora, tirar coisa que não usa, esvaziar, apagar mensagem que não interessa mais, para poder o celular poder funcionar melhor. Assim, seu celular não está funcionando porque está cheio de coisa. Olha quanta coisa que está aqui. Você usa isso? Não, paga. Você usa isso? Não, paga. Você quer esse monte de foto, você não quer jogar a foto na nuvem? O que é nuvem? Aí ele vai explicar o que é nuvem. Tem que pagar. A nuvem é paga. Então, assim, aí pronto, daqui a pouco o celular está funcionando direitinho. Por quê? Porque o técnico, ele nem abriu o celular, né? Não abriu nada, deixou o celular direitinho. Não tirou bateria, não fez nada. Ele só mexeu nos programas e nos arquivos, que tinha um monte de arquivo desnecessário. Igual o computador, chama arquivos temporários. Eles vão se formando e vão enchendo. Nós temos de arquivo temporário na nossa mente, né? E são inúteis. Se nós nos desentendemos com alguém e a gente pensa nisso depois, aquilo ali, aquele arquivo, ele passa a ser um ruído de comunicação nossa para o desenvolvimento da nossa vontade e da nossa inteligência. Então, toda pessoa que tem uma mágoa, aquilo é um arquivo temporário. É um arquivo temporário altamente prejudicial ao funcionamento do nosso raciocínio, né? E assim, se nós quisermos melhorar a nossa memória, nós temos que tirar mágoa, ou seja,
ressentimentos que ficam guardados, poder abrir espaço na memória, porque a nossa memória fica ocupada por esses arquivos de mágoa, são arquivos pesadões. É como se fosse um filme dentro do celular. Para que você quer esse filme dentro do seu celular? Ocupando esse espaço todo, seu celular não tem mais nada. Você pode tirar esse filme? Quando quiser, você vê no YouTube de graça. Tá bom. Pode tirar. Tira todos os filmes que estão salvos aí. Você está acabando com o seu celular. Então tira. Aí tira os filmes todos. Isso é o quê? É nós usarmos a nossa razão, o raciocínio, a lógica, para apagarmos mágoa. Tem uma técnica muito interessante de apagar mágoa, né? Uma técnica muito interessante. Eu vou, se der tempo, depois, no final, eu falo sobre essa técnica, porque ela ajuda muito na dinâmica da nossa vida, né? Então, o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. Se a experiência for boa, esse departamento da memória, aquilo ali passa a ser um impulso. Mas se a experiência não for boa, aquilo ali passa a ser um arquivo pesadão, atrapalhando outros desenvolvimentos. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Olha que interessante. Os investimentos da alma são investimentos nessa área nossa de relação. Nós temos que investir nisso, nós temos que nos relacionar, temos que ter objetivos, como diz aqui, propósitos e aspirações. Eu vou até fazer uma pirâmidezinha aqui. Na verdade não é pirâmide, é um triângulo. Isso aqui é chamado a pirâmide das necessidades. Essa pirâmide das necessidades, vou dizer a vocês de quem que é. De um médico chamado Maslow. Pirâmide das necessidades de Maslow. Aqui são as necessidades físicas. Acabando. As necessidades físicas. Aqui são necessidades. Então, as necessidades físicas que nós temos, né? Na base da pirâmide. Depois, nossas necessidades de relacionamento. Depois, nossa necessidade de trabalho. Depois, nossa necessidade de cultura, de arte. Depois, a nossa necessidade de criativa. E depois, nossa necessidade de transcendência. É o que liga a gente com Deus. Isso foi um psicólogo. Bom. Mas acima desses gabinetes, existe um outro gabinete que é esse que está lá em cima, que é a vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, se nós conseguimos desenvolver nossa inteligência, nossas aspirações, dilatar isso com cultura, com arte, né? Como disseram, a gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte. Então isso aí é alegria, arte, tudo isso faz parte. Por isso que Dom Bosco gostava da educação para as crianças, uma educação divertida, que a criança gostasse de... Deus nos concedeu a vontade, essa potência da vontade. Para quê? Para que nós pudéssemos gerenciar tudo isso. Ele é o gerente,
como dizem os americanos, o manager, para poder pesar, sopesar, aumentar uma coisa, diminuir outra, né? Por exemplo, se uma pessoa está dirigindo um carro, ela tem que saber a hora que ela avança, a hora que ela para, a hora que ela reduz, né? Então, uma pessoa que não tem essa vontade, esse controle da vontade, ela coloca os pés pelas mãos, né? Então, concedido por auréola luminosa, ou seja, que clareia, que esclarece a razão, depois de um trabalho muito recorrente de muitos milênios, quando nós superamos o instinto, né? Então, para considerar a importância da vontade, basta nós, deixa eu ativar o outro aqui também, para considerar a importância da vontade, basta que nós lembremos que ela é o leme, né? Leme é o quê? O leme é uma raquete que fica no final de um barco, que vira de um lado para o outro para dar movimento ao barco, né? Ela é o leme de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento. É ela que controla tudo. A vontade é ela dá sentido às coisas. É a vontade que dá o sentido das coisas. Então, a eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é uma força eletromagnética. É uma onda. O pensamento é uma onda, chamada onda hertziana. Então, pensamento, eletricidade e magnetismo se conjugam, se misturam em todas as manifestações da vida universal, né? Em tudo que nós pensamos, existe uma mudança elétrica no nosso cérebro, existe uma atração. Nós pensamos porque primeiro nós estamos sendo atraídos, segundo nós atraímos alguma coisa também, magnetismo, e emitimos uma onda eletromagnética, né, que pode ser captada também, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas no plano divino. Então é através do projeto mental, né, na nossa vontade, nós vamos elaborar, nós vamos pegar esse gabinete aqui, esse gabinete do desejo, e transformar em aspirações mais superiores. Vamos usar a inteligência, desenvolver os aspectos cognitivos nossos, junto com cultura, imaginar, né? Porque é através da imaginação que acontece também o fenômeno da empatia. Nós só podemos ter empatia se nós imaginarmos como é o outro, como é a outra situação. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nada vai se desenvolver sem nós buscarmos desenvolver a nossa vontade, né? Por isso nós temos que limpar arquivos da nossa mente. Se nós não limparmos, a nossa vontade vai enfraquecer. Nela, na vontade, nós dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina, né? É a vontade, ela que faz o carro se movimentar, ela que acelera, ela que diminui a aceleração, ela que aperta o freio, né? Ela que é o leme que faz as curvas para dar sentido às coisas, né? O cérebro é o dínamo que produz a energia mental. O cérebro é material. Por isso que hoje em dia os estudiosos
eles chamam cérebro e emoções. Eles fazem estudos do cérebro e das emoções. Deixa eu ver se tem mais um. Não. Importância não. Vamos ver se eu consigo com isso aqui. Se eu não fico muito abaixo, mas não tem importância não. Mas a mente não é a mesma coisa que o cérebro. Existe mente até com o cérebro lesionado. As pessoas em coma, a mente dela está funcionando, né? Eu estou fazendo um estudo sobre o suicídio no meu canal pessoal do Instagram. Eu acho que é @FlávioMustavares, se não me engano. Então nesse canal eu estou fazendo um estudo sobre o suicídio, que eu vou fazer 15 minutos por dia, 10, 15 minutos. Comecei ontem, dia 4, hoje dia 5 já fiz a segunda, e vou tentar fazer todo dia até o dia 30 de setembro, falando vários aspectos da nossa mente, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Eu estou fazendo em outro canal porque é uma abordagem psiquiátrica, psicológica, não é uma abordagem espírita, mas nós vamos falar de religiosidade, mas eu vou falar assim sem abordar doutrina espírita especificamente, né? Quem fala, olha, não falou nada de espiritismo, não é espírita, é uma abordagem assim profissional, mas vai ter pinceladas de espiritualidade. Eu até já expliquei isso porque é necessário que tenha, né? Que nós somos essencialmente seres espirituais. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vou contar uma história pessoal minha, é uma história muito triste, de uma pessoa que já estava com o cérebro comprometido, mas a sua mente não estava comprometida, né? Mente é maior que cérebro. A mente existe sem o cérebro, tanto que quando há o processo de desencarnação, a mente continua, ou seja, as funções mentais, elas estão ligadas, elas são do espírito, são conectadas ao corpo através do perispírito e são expressas pelo cérebro. Por isso que o cérebro doente diminui a expressão da vontade. Não que a vontade nasça do cérebro, ela é o veículo de expressão, como diz aqui. O cérebro é o dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria, né? Se tiver um cérebro adoecido, a expressão não vai ser boa, né? No entanto, na vontade temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. A vontade, ela é uma potência muito maior do que qualquer potência orgânica, muito maior do que qualquer potência física, né? E o mais interessante disso é que muitas vezes a abordagem de pessoas que têm essas fragilidades da vontade, essas fraquezas de vontade, a abordagem pode ser por outro caminho. Por exemplo, uma pessoa que está deprimida, que está num quadro de apatia muito grande, ela pode, desenvolvendo a vontade através de terapia ocupacional,
ela pode melhorar os aspectos da melancolia dela, às vezes com elementos mais pujantes, mais robustos do que a medicação, né? Mesmo porque nem toda medicação funciona, infelizmente nós somos obrigados a reconhecer isso. Há uma estatística muito alta de falta de reação à medicação. Eu vou até ver se eu consigo achar aqui. Uma poesia de Augusto dos Anjos. Não estou conseguindo usar. Tá, alguma coisa está me atrapalhando aqui que eu não sei o que é. Ai. Eu não sei se eu abro agora. Não estou conseguindo não. Vamos ver se ele abre. Por outro caminho. Vamos ver aqui. Não consigo mesmo. Não vou abrir, né? Não vou ter acesso aqui, onde eu poderia ter acesso é desse que eu estou usando. O que eu não estou usando não está abrindo, mas eu prometo depois publicar nos comentários o texto de Augusto dos Anjos sobre a vontade. Muito bom, muito interessante, mostrando como que a vontade pode dinamizar a nossa vida ou pode ser o elemento, a falta dela, né? o não emprego das nossas potências da vontade, como que isso pode destruir, né? Eu vejo muitas pessoas assim que se entregam por acreditar num padrão. Elas acreditam, né? Acreditam num diagnóstico. Eles acham que um diagnóstico é uma coisa estagnada e que não tem capacidade de mudança. Eu não tenho capacidade não, né? Então a pessoa que se acha presa, tem muitos profissionais que prejudicam a pessoa porque eles induzem a pessoa a acreditar naquele diagnóstico, naquela prisão, né? E atrapalham a vida da pessoa toda, né? Isso é muito, muito triste. Então, sem a vontade, o desejo pode comparar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Pode comprar, né? Porque aí o desejo sem vontade, ele vai seguir só o instinto, né? Como disse Emmanuel aqui, a vontade concedeu a vontade por auréola, né? por corolário, né? por coroa luminosa, iluminando a razão, depois de laboriosa, trabalhosa e multimilionária, muitos milênios de viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então nós estamos
a maioria de nós está superando a animalidade, né? Está superando a animalidade. Eu vou fazer um parênteses que eu disse que eu não ia fazer, mas antes vocês me perdoem que eu vou pegar mais uma aguinha. Desculpa, eu tive que beber lá e depois trazer outrozinho porque o copo é muito pequenininho. Copinho de cafezinho. Então, os instintos básicos de qualquer um são instintos de sobrevivência e do indivíduo e o nosso instinto como espécie. Como espécie. No caso da espécie humana, existe um instinto de sobrevivência da espécie. O instinto de sobrevivência da espécie, ele está configurado em nós pela necessidade sexual, porque alguma coisa em nós faz com que a conjunção sexual produz novos nascimentos e preservação da espécie. Isso é muito interessante porque até existem pessoas que não têm desejo sexual, tem pessoas que têm desejo sexual por outras pessoas com as quais vão se relacionar e não vão produzir filhos. Isso controla a multiplicação desordenada da espécie. Isso tem aspectos antropológicos muito interessantes. Mas voltando ao nosso cérebro antigo, ao nosso cérebro arcaico, se vocês pensarem como que um animal, um exemplo, um gato, um cachorro, como eles fazem para conhecer uma coisa? Como que um cachorro, se chegar perto da gente, ele passa a conhecer a gente? É olhando para a gente? Assim, deixa eu ver, esse cara aí é o Flávio. Ou então o Flávio está de máscara, o Flávio está de máscara, eles falam assim: ué, não estou conhecendo esse cara. Quem é esse cara? Eu vou latir para ele. Eles fazem isso? Não. Por quê? O que eles usam? Eles usam um cérebro deles que é muito forte, que é chamado rinencéfalo. E o rinencéfalo, nós temos a porção nossa de rinencéfalo, claro, ali está assim, nosso olfato está por ali. Então, o conhecimento das coisas pelo olfato e pela gustação é muito grande neles, né? As pessoas que são cegas, elas desenvolvem mais o rinencéfalo, elas passam a ter uma olfação, um tato e uma audição aumentada, compensatória, porque aquela energia não está indo para o cérebro visual, para os receptores da visão. Então há uma distribuição e aquilo a pessoa pode desenvolver. É nisso que entra o poder da vontade para a pessoa querer, né? Por exemplo, uma pessoa vai fazer atividade física, então é muito difícil, né? Dói os músculos, mas eu quero fazer. Então a pessoa que eu quero conquistar isso, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo, quero melhorar meu corpo, quero melhorar minha aparência, quero melhorar minha saúde, quero melhorar minhas taxas, né, do sangue.
Então a pessoa quer e vai fazer, e vai conseguir, né? Aquilo vai ter um resultado, né? Se clinicamente ela não tem nada que diminua o poder da vontade, nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa com hipotireoidismo, ela não tem vontade. A tireoide baixa, ela não deixa a pessoa, vamos dizer assim, organizar os fenômenos mentais e emocionais. Então, a vontade é determinante, o cérebro é o dínamo, e sem a coordenação, sem a gerência da vontade, o desejo passa a comandar, né? Eu ia falando, eu fiz essa interregno todo, mas eu vou voltar a esse assunto. O desejo, o instinto passa a comandar, e ele se engana com séculos aflitivos de reparação e sofrimento, né? Porque a gente se engana pelo erro, pelo desejo, e aí compra as aflições, compra a necessidade de reparações, porque nós não vamos só sofrer as consequências do nosso erro, nós somos constrangidos a repará-los, né? A reparação. Tem um conceito de prova e expiação muito interessante, que a expiação é uma consequência, ela é um bloqueio das nossas potências que nos levam a errar. Então, quando nós bloqueamos as potências que nos levam a errar, uma pessoa é bloqueada fisicamente, por mais que ela tenha desejo, ela não vai conseguir realizar seus desejos, porque ela está bloqueada fisicamente, ou no corpo ou na mente, né? Então não vai. Uma pessoa com retardo mental, ele tem desejo sexual também, tem desejo que é instintivo, como o animal tem também, mas nem sempre ele vai conseguir, vai obter, porque ele vai saber conquistar, né? Na esfera humana não é só quantidade, é qualidade. Então ele não vai atrair ninguém, né? Só se a outra pessoa tiver também um retardo mental. Então vai ser a junção de duas pessoas com deficiência, né? Nesses casos acontece até entre irmãos, né? Eu conheço uma família, a família mora toda num abrigo, mas os cuidadores têm que afastar os dois irmãos, porque eles querem ter sexo um com o outro. Os dois têm deficiência mental grave e os dois têm necessidade sexual. Então não tem nenhuma gerência da vontade sobre o instinto. Então a pessoa se barbariza. Então esse processo de deficiência da mente, muitas vezes ele é uma tentativa de controlar os instintos, né? Instintos violentos, instintos astuciosos, de malícia. A deficiência atrapalha de colocar eles em prática. E a prova é exatamente o inverso, quando nós temos todas as potências para cometer os mesmos erros, e a gente pode cometer ou não. Como? Pelo controle da vontade. O controle da vontade é interessantíssimo. Por isso que tudo que a gente puder fazer racionalmente é interessante. Não tem um lema no Espiritismo, um lema no Espiritismo que fala assim: a fé raciocinada, a fé razoável, a fé racionalizada, né? Qual o exemplo da fé racionalizada? O centurião falou assim: não, o senhor não precisa ir na minha casa, não. Eu também sei como funciona a ordem. Eu, por exemplo, dou ordem a soldados à distância. Eu mando minha ordem, onde eles sem me ver, eles estão me obedecendo. O senhor tem um exército espiritual. O senhor dá ordem aqui, meu servo vai estar curado lá. Não entra na minha casa. Minha casa não merece que o senhor entre na minha casa. É uma casa profana. Não entra lá, não. Eu nem mereço que o senhor entre na minha casa. Então, esse é a fé racional. A gente usa a razão para desenvolver
a nossa conexão com Deus, né? Assim também os outros dons divinos, que é fé, esperança e caridade. A esperança, ela pode ser desenvolvida pela razão. Existe, assim como existe uma fé raciocinada, existe uma esperança raciocinada. A esperança raciocinada é o quê? É nós fazermos o que meu pai diz no livro de Jesus para os que sofrem, se nós entendemos um mapa, né? E que nós estamos seguindo aquele mapa, e o mapa está funcionando, a gente não pode, a partir de um determinado ponto, passar a duvidar do mapa. Ele está funcionando, então vamos seguir aquele mapa. É um mapa bom, é uma instrução boa do nosso caminho, vamos seguir, né? Evidentemente pode haver erros depois. Muitas vezes o erro deve à nossa interpretação do mapa, né? Mas o Evangelho é o mapa. Então vamos usar a razão e seguirmos racionalmente o Evangelho, para nós esperarmos a vida futura. E a caridade, assim como existe a fé e a esperança racionais, existe a caridade racional também, é a filantropia. A filantropia a gente faz porque faz, né? Não é uma caridade ainda, é filantropia, né? As pessoas não entendem o que é caridade. Caridade é além da filantropia, caridade é amor. E filantropia, nós fazemos um trabalho, tá? Nós estamos fazendo filantropia aqui. Algumas pessoas estão desenvolvendo a caridade dentro do seu coração, é um desenvolvimento racional da caridade. Então tudo isso desenvolve a vontade. Se nós desenvolvemos uma fé racional, uma esperança racional, uma caridade racional através da filantropia, nós estamos desenvolvendo a vontade, estamos desenvolvendo aspectos superiores da nossa cognição. Estamos vencendo os instintos, né? Porque, por exemplo, isso tem que vencer a preguiça. A indolência, ela é um instinto. Indolência é um instinto, né? O animal precisa, né, daquela preguiça para poder ele repousar. Agora, muitos de nós estamos de descanso, mas não da preguiça, porque a preguiça ela passa a ser um tóxico, né? Então o desejo ele pode levar a anos, séculos de aflição e reparação. A inteligência pode aprisionar-se na criminalidade, né? Então, através da inteligência nós vamos desenvolver astúcia, né? E isso nos leva à distorção da nossa personalidade. Por isso que muitas pessoas nascem já com um bloqueio da capacidade de empatia, porque foram tantas ações criminosas que eles criaram um cérebro sociopata. Então a mente dele, mais que você, a mente dele é sociopata, é uma mente não empática. Essas pessoas avançam. Uma grande parte de políticos, né, que alcançam cargos importantes em empresas, em instituições públicas, privadas, instituições de governo, eles são sociopatas, eles não têm sentimento. É mais fácil para eles, porque eles usam o sermão da montanha no polo inverso. Eles fazem tudo o contrário do que está no sermão da montanha. Aí dentro de um reino que não é o de Deus, né, o reino do mundo, nossa, as portas ficam todas abertas para ele. Agora, quem tenta fazer o sermão da montanha, as beatitudes da montanha, está tudo errado. Mas é esse que é o verdadeiro feliz, é a felicidade, não a alegria, porque a felicidade da beatitude não é ser alegre, é ser abençoado. A beatitude é alegria, é felicidade, mas é felicidade por causa da bênção de Deus. Por isso que a pessoa é feliz na tribulação, porque está com uma bênção. É uma potência de fora que entra nele. Então, a inteligência
ela pode nos levar a esse caminho da psicopatia. A imaginação, se nós não tivermos a imaginação controlada pela vontade, se a gente se perder na imaginação, ou como dizia Lupicínio Rodrigues, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como que a gente voa quando começa a pensar? Então, se a gente for voar na nossa imaginação, nós podemos gerar perigosos monstros na sombra. Nós precisamos não imaginar o mal, né? Uma coisa interessante é nós aprendermos a usar a palavra, usar coisas boas, né? Por exemplo, a mãe está com o filho, aí o filho sobe na cadeira, sobe no sofá, pula da cama. É bom ela evitar um acidente sem mencionar que pode acontecer o acidente. Sai daí que você vai cair, vai quebrar o braço, lembra que você quebrou o braço? Então nós não podemos verbalizar isso, temos que usar uma outra estratégia de convencer a criança a não fazer aquela arte. Antigamente a arteira era a criança, que hoje todo mundo dá diagnóstico hiperativo, o diagnóstico do Google. E fulano é hiperativo, eu vi no Google, né? O doutor Google dá diagnóstico às crianças, arteira levada de hiperativa. Não é diagnóstico médico, né? É diagnóstico do doutor Google. Vamos ver a hora, gente. Já passamos da hora, não vamos terminar, tá? Daqui a pouco a gente começa o nosso estudo de agora. Então, eu prometo arrematar isso em outro horário. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, agradecemos a instrução dessa manhã e pedimos a Tua proteção para nosso estudo das 10 horas sobre a justiça divina. Fica conosco e guarda-nos na Tua paz. Assim seja.